caríssimos amigos aqui presentes e aqueles também que nos seguem através das redes sociais. Quando me convidaram para partilhar a minha experiência e reflexão, a primeira ideia que me ocorreu foi de que estávamos perante um enorme erro de casting. Depois, pensando nos desafios da sinodalidade, em que todos, mesmo os últimos, são chamados a dar o seu contributo para a construção do reino, percebi que também eu, na máxima liberdade e na máxima humildade, como convida o Papa Francisco, devia partilhar a minha experiência e a minha reflexão sobre ela. Como este nosso amigo já disse, eu tenho 62 anos, 3 filhos, 8 netos, sou cardiologista e trabalho no Centro Hospitalar Lisboa Norte, no Hospital Polivalente. Nasci numa bela família católica e recordo, logo nos primeiros anos de vida, as reuniões constantes que se faziam lá em casa para preparar os cursilhos de cristandade, um dinamismo onde os meus pais estavam profundamente envolvidos. Eu partilhava da alegria dos encerramentos dos cursos, em que comunidades vibrantes, compostas por gente que descobria a fé ou redescobria a fé, exultava de uma felicidade contagiante. E essas recordações foram muito impactantes e marcam, de facto, a minha infância. Ao crescer, um problema nas cordas vocais fez com que durante anos e durante a minha adolescência e até à cirurgia aos 20 anos, eu tivesse uma voz rouca e muito fininha. Esta grande fragilidade condicionou a minha participação social e moderou a minha natural tendência para a sociabilidade. Tornei-me mais reflexivo, mais intelectualoide, ao ponto de, segundo me lembro, aos 15 anos, andar a ler textos do Concílio Vaticano II, que, segundo o meu pai, eram textos fundamentais. E foi nesse contexto e nesses meus 15 anos que o jovem e futuro folclorino António Oliveira me convidou para conhecer a espiritualidade de Chiara Lubich. A lógica de que a quem me ama eu me manifestarei e de que quem me ama não é o que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a minha vontade, e a minha vontade é de que vos ameis uns aos outros até ao ponto de dar a vida, foi uma revolução na minha concepção do cristianismo. Afinal, mais do que conhecer ou refletir, importava dar a vida no concreto. E assim comecei a passar domingos no telhal com doentes mentais profundos, mas, sobretudo, passei a ter uma preocupação constante nos relacionamentos pessoais, tentando fazer minhas as alegrias, as tristezas e as dificuldades de cada um. Portanto, toda a partilha refletida que hoje faço convosco parte deste encontro com a espiritualidade da unidade, com o encontro com este carisma que marca totalmente a minha vida. E isto, acho eu, nunca significou qualquer tipo de fanatismo por Chiara. Eu tenho plena consciência de que a fundadora do movimento não é mais do que um precioso instrumento que Deus usou para continuar a sua presença no mundo. Quero também ressalvar claramente que todas as reflexões que partilharei só a mim me comprometem. Eu, membro dos Focolares, mas que com a máxima liberdade e a máxima humildade de que sou capaz, partilho alguns fragmentos de amizade social bem conseguida. E aqui é forçoso deixar uma segunda declaração claríssima. Poderá esta partilha ser, neste tema tão bem definido como a difícil arte da amizade social, poderá ser percebida como um conjunto de histórias de sucesso, de facilidade, quiçá de alguma prosápia, descabidas porque acontecem no mundo irreal, onde estes oásis são raros. Eu deixo muito claro o meu entendimento. Tudo é fruto da graça. Estamos mesmo como o barro nas mãos do oleiro. E se todos temos em algum momento a tentação de ver alguma qualidade no barro, ou se os outros vislumbram alguma qualidade nesse barro,
Mesmo assim, tudo continua a ser fundamentalmente fruto da graça. Depois desta extensa introdução, queria então justificar o título desta minha partilha: Recomeçar. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência, dizia Henry Ford. Perante o difícil, o importante é recomeçar. Porque recomeçar é o momento para iniciar novos caminhos, para corrigir as trajetórias que já estamos a percorrer ou para dar um novo vigor ao processo que já estamos a desenvolver. Portanto, 3 verbos fundamentais no recomeçar: iniciar, corrigir, implementar. Com algum destes 3 verbos, que são verdadeiros motores na construção da amizade social, nós nos vamos identificando em cada momento da nossa história. E porque a amizade social é um processo imenso que necessita de um itinerário e de uma metodologia para a operacionalizar, eu socorro-me dos dinamismos que o carisma da unidade propõe como passos para a unidade. Partilho como, em cada um deles, a graça de Deus nos tem ajudado a gatinhar, sendo este processo razão de louvor e gratidão a Deus, mas também motivação para continuar. Então, o itinerário proposto para a construção da amizade social passa, em primeiro lugar, pelo diálogo dentro da Igreja, em segundo, pelo diálogo ecuménico, em terceiro, pelo diálogo interreligioso, em quarto, pelo diálogo com os não crentes e depois pelo diálogo com a cultura. Comecemos então pelo diálogo dentro da Igreja. Quase que me apetecia ficar por este tópico por sentir que esta pode ser a base da amizade social. Uma Igreja fraterna seria uma marca tão importante e impactante na sociedade que seria um modelo. A tal Igreja diferente de que falava Yves Congar será o paradigma que concretizará o sonho de Jesus de que todos sejam um. E isto torna-se particularmente relevante neste tempo em que a palavra de ordem da Igreja é sinodalidade. Na minha experiência de mais de 40 anos ligado ao movimento dos focolares, o entendimento que Chiara intui de Deus Trindade foi fundamental para as dinâmicas comunitárias. Sempre nos foi dito que, sendo mistério, a Trindade é o modelo para os relacionamentos entre nós. Na Trindade há papéis distintos, mas não há estatutos diferentes, onde um vale mais do que o outro. E o que vale, de facto, é a pericorese, tão bem explicada pela socióloga Vera Araújo, em que o amor entre as pessoas da Trindade não tem limites. Também entre nós, fomos convidados a viver sempre ao modo da Trindade. Sinodalidade, parece-me, não é democracia, muito menos populismo, mas semelhança à pericorese, onde irmãos se relacionam tendo papéis e mundos diferentes, mas tendo uma dignidade igual. E é assim que foi marcante para mim relacionar-me com o padre Jorge Ortiga ou com o padre Silvestre, que sempre foram o Jorge ou o Silvestre, independentemente até da diferença etária. Eles foram o meu tu, com um mundo concreto de me orientarem espiritualmente, de absolverem os meus pecados e de consagrarem o pão. Mas sempre irmãos, onde a fraternidade nunca ofuscou a sua relevância, numa simplicidade natural, como acontecia certamente entre Jesus e os seus amigos. Será que nenhum de nós estranha que na Eucaristia existem momentos em que se diz: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, ou a paz esteja contigo, e minutos depois seja o Senhor Prior, o Senhor Dom?
Pessoalmente, eu não entendo o que, a meu ver, é alguma incoerência que até parece uma teatralização. E é uma evidência, a meu ver, de uma deriva pouco genuína da Igreja e que me parece que a diminui e a constrange. Aliás, como é possível considerar como elogio o comentário que se ouve de que este bispo ou este sacerdote é muito próximo? Alguém se sentirá elogiado se lhe disserem este senhor é muito honesto? Neste tempo de sinodalidade, criar ou recriar a rede de relações fraternas que atenue as lógicas do poder e implemente o amor recíproco é, julgo eu, uma ou a tarefa principal. Recordo, aliás, um episódio de um encontro nacional de movimentos focolares em que estavam pessoas de todo o país para começar o encontro logo pela manhã. Mas não havia este clima de amor recíproco entre os que estavam a organizar o encontro. O encontro só veio começar, nesse clima de amor entre todos, horas mais tarde, depois do almoço. No momento, eu senti indignação. Como é possível? Vimos de tão longe. Hoje, agradeço o esforço de genuidade de quem não quer fazer ativismo, mas viver a essência do cristianismo. Dizia sempre o meu amigo Gastão que o primeiro passo para corrigir uma situação é identificar e assumir o erro, para depois iniciar o processo de mudança. Nesta tentativa sincera de incremento da sinodalidade, penso que o assumir do modelo trinitário nas comunidades é uma inspiração magnífica que Deus oferece à sua Igreja. Na minha história de vida, formámos há cerca de 40 anos um grupo de jovens nas Mercês, na linha de Sintra. Um grupo que estava ligado à paróquia, mas que vivia iluminado por este carisma, tentando viver inspirados no modelo trinitário. Reunimos sempre, semanalmente, aos domingos à noite. Poucos são dos primeiros tempos. A maioria encontramos há 20, 30 anos e já há bastantes filhos que fazem parte deste encontro improvável entre gerações diferentes que partilham a vida, incluindo a intimidade da sua relação com Deus. Alguns entraram nos últimos 2 anos e têm 18 ou 20 anos. Aí eu continuo a ser o Luís. Sem a ingênua e tonta ilusão de quem pode pensar poder perpetuar a sua juventude reunindo-se com os jovens, tenho a forte convicção de que somos partes de um corpo com funções e capacidades diferentes, mas procuramos manter o amor recíproco e ser família. A alma não tem idade e, nesta convicção experimentada, acolhemos a maturidade de uns a par do entusiasmo dos outros, sendo partes complementares na construção do corpo. Na gênese deste grupo foi muito importante o pároco da minha paróquia, o padre Susano Coelho, que com a sua formação em Psicologia da Adolescência foi verdadeiramente inovador e visionário. Nos grupos não aconselhava a expressão eu acho, mas sim a expressão eu sinto. Porque uma comunidade cristã, muito mais do que um grupo de opinião, é uma comunidade que partilha aquilo que o Espírito atua em cada um. E esta pertença nuance faz toda a diferença nos dinamismos que depois nós desenvolvemos. O mesmo padre Susano contribuiu com uma enorme inovação pastoral, isto há 40 anos. Sendo ele o prior, delegava noutro sacerdote a presidência da Eucaristia, para ele dirigir um coro e uma pequena orquestra que eram o veículo e a ferramenta privilegiados que utilizava para transmitir, sedimentar e desafiar o povo de Deus a caminhar no processo que a homilia do dia propunha, com uma coerência litúrgica verdadeiramente exemplar. Rentabilizando o seu mundo de prior, desafiava cada um a cantar, conseguindo uma dinâmica congregacional em que juntos digeríamos a palavra, acolhida na beleza do cântico,
melhor interiorizada pelo aporte da melodia e que depois, espontaneamente, nos ocorria durante a semana, possibilitando uma maior síntese entre fé e vida. Quanta sabedoria! Sem escamotear dificuldades, temos hoje de assumir que o extremar de sensibilidades dentro da Igreja é uma questão essencial e de enorme dimensão. Para quem quer a amizade social, esta fragilidade interna é um obstáculo a ultrapassar, sob pena de toda a pregação se alicerçar numa incoerência basilar. A escuta recíproca e a descoberta dos valores aportados por cada sensibilidade à comunidade dos crentes são o caminho. O rotular preconceituoso de progressistas ou de conservadores consiste na primeira pedra do muro que impede o diálogo e a fraternidade. A variedade de sensibilidades, também aqui, é um dom. E como diz o padre James Mallon, no livro Renovação Divina, é possível numa comunidade uma celebração em gregoriano a par de uma outra celebração em estilo rock. O importante é a beleza da interpretação, que em todos os casos tem de espelhar a beleza de Deus. Eu atrevo-me a acrescentar que o importante entre sensibilidades é manter a mútua e contínua caridade, evitando os fundamentalismos, que são sede e terreno de muitas e graves incoerências que, neste contexto, são motivo de escândalos devastadores. E parece-me a mim que a única forma de os evitar é ter tido a graça de experimentar, de facto, o gozo, a exultação que advém da experiência profunda de Deus em nós e entre nós. Ela provocará a escolha ética pessoal que, não nos livrando ou isentando das fragilidades humanas, dificulta a ocorrência de comportamentos incoerentes. Neste momento, eu gostava de sublinhar aquilo que muitos irmãos sentem e, com algum desânimo até, verbalizam. Na Igreja, somos muito bons a diagnosticar os males, ótimos a propor metas, mas medíocres ou maus a encontrar caminhos reais que sejam eficazes, motivadores e consequentes. E com a liberdade que tenho de quem tem responsabilidades menores, eu ouso terminar cada diálogo com uma proposta concreta para que as nossas experiências e reflexões possam eventualmente ter consequências concretas ao poderem encetar caminhos pastorais. Não tanto aquelas propostas corretíssimas, mas generalistas, temos de ser santos, mas propor pequenos passos que ajudem efetivamente cada um e cada comunidade a dar aquele pequeno passo que nos faz mover no sentido da meta. Então, no diálogo dentro da Igreja, base do nosso papel na construção da amizade social, proponho então duas tarefas, missões muito concretas. Primeira, iniciar todos os encontros de grupo com a verbalização da premissa do amor recíproco. Parece-me que só a ousadia de verbalizar esta intenção pode ser um salto de qualidade. Aliás, expressar esta intenção de assegurar o amor recíproco é já um passo para a concretizar, sendo depois um parâmetro avaliável e corrigível no decorrer do próprio encontro. Segundo, implementar na celebração da Eucaristia, tornando-a mais perceptível, sobretudo para as periferias a quem nós queremos chegar, e tornando-a mais congregacional e mais bela. Como segundo passo para a amizade social, temos então o diálogo ecuménico. A minha experiência de ecumenismo... Preciso beber então um bocadinho de água. Diz-me o Júlio. Obrigado. Isto é que é a amizade social já nem prática. A minha experiência de ecumenismo começa também no movimento dos focolares, onde desde jovem
era normal, nos encontros internacionais, estarmos jovens anglicanos ou luteranos ou de outras igrejas, eles, tal como nós, membros do movimento. E havia o encontro dos bispos amigos do movimento com o Papa Paulo VI e os seus sucessores, onde estavam bispos de muitas igrejas, filhos do mesmo pai, irmãos queridos. Quando o meu filho mais velho casou com a Inês, cuja irmã está casada com o filho do presidente da Aliança Evangélica, naturalmente gerou-se uma grande proximidade entre todos. Deste contacto próximo foram caindo os muros. Todos tentávamos ser discípulos de Jesus, que é o foco da nossa vida, e os preconceitos desapareceram. Conhecemos cristãos evangélicos e cristãos católicos, e surgiu a possibilidade de louvarmos o nosso Deus em conjunto. Nasceu o Encontro Cristão que se realiza em Sintra e cuja 12ª edição ocorrerá no Olga Cadaval no dia 29 de janeiro, se Deus quiser, de 2022. Dizia este ano o João Barros, um cristão da Igreja A Fonte: 12 anos. Isto só é possível pela qualidade dos relacionamentos que desenvolvemos, que se inspiram e têm como modelo o nosso foco, Jesus Cristo. Se estamos unidos a Ele, tudo é possível. E juntos percebemos e ajudamos no seu projeto de vida 3 famílias de refugiados que passaram meses em Portugal. Juntos organizamos respostas sociais, colocando ao serviço de todos aquilo que cada comunidade já tinha em desenvolvimento. Juntos celebramos a enorme festa de ter uma esperança realista e bem fundamentada, porque uma esperança com dimensão escatológica. No último ano antes da pandemia, 50 hierarcas de igrejas diferentes estiveram presentes. O Presidente da República participou nas 4 últimas edições e o Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, confidenciou este ano que este momento de fraternidade social, protagonizada pelos cristãos, mas aberta a todos, é dos momentos que mais o alegra durante o seu ano de trabalho. O segredo está na longa preparação de cada encontro, por vezes horas, até se encontrar a palavra ou a ação onde ninguém se sinta desconfortável, concretizando assim a recomendação de Jesus que ninguém é mais amigo do que aquele que dá a vida pelo outro. E concretizando este amor recíproco, caíram por terra os nossos preconceitos sobre os gestos expressivos, quiçá estereotipados e primários dos evangélicos, e por sua vez caiu o preconceito dos evangélicos sobre os nossos silêncios dos católicos, que eventualmente seriam fruto da nossa relação distante com Deus. Agora, os católicos vivem a alegria do louvor a Deus, que se expressa de corpo inteiro, e os evangélicos pediram para, durante o encontro, haver um momento de silêncio que sedimentasse a sua decisão da escolha de Deus. Como tarefa-missão, proporia implementar sem preconceitos o acolhimento da relação pessoal com Deus de cada irmão, sabendo-nos todos filhos do mesmo Pai. Como terceira dimensão para construir a amizade social, temos o diálogo interreligioso. Há 26 anos, fomos cofundadores da Associação Juvenil Ponte, que se inspira no ideal da unidade, procurando contribuir, como Chiara nos desafiava, a ser construtores de um mundo unido. Com base na implementação da alteridade e na promoção da relacionalidade, trabalhamos em 3 frentes: na prevenção da toxicodependência, na integração multicultural e no desenvolvimento social. Para promover a multiculturalidade, realizámos há anos umas mini-olimpíadas denominadas Para Além da Própria Aldeia. Nesse evento de 3 dias, para além da participação das várias comunidades residentes em Portugal e oriundas de vários países, convidámos os jovens de várias religiões presentes em Portugal.
Foi de veras interessante ver a tolerância e a amizade que se criou entre judeus e muçulmanos, ou entre cristãos e muçulmanos. Hoje, continuamos a relacionar-nos com alguns deles e a experimentar que a fraternidade é possível. O segredo está sempre no ser ponte que por vezes tem que se deixar pisar para cumprir a sua função de aproximar as margens. Como Chiara dizia, ser amigo pessoal impede a agressividade que a tradição cultural às vezes pode propor. Então, como tarefa-missão, fica uma sigla, 1 por 1, que significa iniciar uma amizade pessoal com um membro de uma outra religião. Um quarto aspecto da amizade social passa pelo diálogo com os não crentes. Na nossa Associação Ponte participam membros com ou sem filiação religiosa. Como projeto de intervenção social surgiu o Polo Social Manto. Trata-se de um projeto com uma proposta inovadora que nasce dos valores do Evangelho. A dignidade da pessoa que comporta a sua capacidade de subsidiariedade, a gratuidade característica do próprio Deus, gratuidade da qual nós podemos e devemos participar, e a liberdade, que implica responsabilidade pessoal nos processos de desenvolvimento. Assim, o Manto adotou uma lógica de 25, 25, 50%, em que, recusando a lógica do assistencialismo, membros do Polo, quer beneficiários, quer voluntários, implementam esta dinâmica. Cada bem desfrutado é pago por 1/4 do seu valor. O Polo, como canal de gratuidade, oferece outro quarto, mas os 50% restantes são fruto do trabalho conjunto do membro e da equipa, membro que assim se edifica ao ser protagonista da sua própria sustentabilidade. Este modelo, baseado em valores evangélicos, tem sido apreciado por gente não crente que aprecia este novo paradigma que valoriza a pessoa e a comunidade. Logo, proponho então como tarefa-missão corrigir na intervenção social, melhorando os modelos de forma a devolver à caridade a sua característica inata, ser expressão de Deus amor. Por fim, a construção da amizade social através do diálogo com a cultura. Há cerca de 3 anos, por circunstâncias que Deus permitiu, deixei de fazer cardiologia de intervenção e iniciámos a unidade Mais Sentido, uma unidade para doentes com insuficiência cardíaca que usa a metodologia dos cuidados paliativos. Este processo inovador levanta a questão do sentido de vida e desencadeia a vontade de viver a vida com mais sentido. Nós que sabemos que a plenitude do sentido está em Deus, vemos como no processo de doença é possível que doentes, cuidadores ou profissionais ultrapassem rotinas de marasmo e vidas onde só se vegeta, para iniciar caminhos onde cada gesto, cada escolha, cada situação, cada acontecimento tem um significado e assim a sua vida ganha mais sentido. Igualmente, no nosso grupo de preparação do Encontro Cristão, temos proposto passos que sejam uma ajuda para fazer verdadeiras escolhas éticas. Como o Papa Francisco dizia, não vale a pena fazer como Ulisses, que derretia cera para tapar os ouvidos, de forma a impedir os marinheiros de escutarem o canto das sereias, evitando uma sedução que no fim os levava ao afogamento no mar. Devemos antes concentrar-nos em mostrar o nosso canto, um canto mais belo. E isto faz-se propondo valores e dinamismos belos e atrativos, como a amabilidade, a Chrestotes, para me sintonizar ao menos um pouco com o cardeal O'Malley, cujo magnífico contributo todos nós agradecemos. Chrestotes que expressa um estado de alma benigno, suave, que sustenta e conforta,
como diz o Papa Francisco no número 223 da Fratelli Tutti. Estado este que poderá ser a porta de acesso a patamares mais elevados da pirâmide de Maslow. Caros amigos, pediram-me para falar sobre a difícil arte da amizade social. Como um lunático, deixei exemplos de sucesso num contexto que de facto é de real dificuldade. Nesta oportunidade, cometo a ousadia, pedindo perdão se defraudo o espírito, de fazer propostas concretas que possam eventualmente permitir percorrer um itinerário que contribua para a construção da amizade social. Este processo de construção passa, a meu ver, por recomeçar. Recomeçar com os seus 3 dinamismos intrínsecos e complementares: iniciar, corrigir, implementar. Recordem então as sugestões. Iniciar todos os grupos, todos os encontros de grupo, com a verbalização da premissa do amor recíproco. Implementar na celebração da Eucaristia, introduzindo dinâmicas que a tornem mais perceptível, mais congregacional e mais bela. Implementar sem preconceitos o acolhimento da relação pessoal com Deus de cada irmão, sabendo-nos nós todos filhos do mesmo Pai. Um por um, iniciar uma amizade pessoal com um membro de uma outra religião. Corrigir na intervenção social, melhorando os modelos de forma a devolver à caridade a sua característica inata, ser expressão de Deus amor. E, por fim, implementar a amabilidade, ser Chrestotes. Volto ao título do nosso encontro. Como é importante sonhar juntos. Somos comunidade, somos o corpo de Cristo que só pode sonhar se juntos, porque de facto somos um corpo. Porém, acalentamos um projeto que não é nosso, um desejo que não parte de nós. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. É o sonho e o desejo de Jesus que mais cedo ou mais tarde se realizará. A nós cabe-nos abrir à graça e o reino vai acontecendo sempre por obra da graça. Nas noites escuras, perante as dificuldades, ou mesmo perante os retrocessos, voltemos ao Evangelho, onde o drama da cisão de Deus Trino, em que Jesus se sente separado do Pai, é o ápice de amor que gera a salvação. E esta é a essência da nossa fé, a essência que nos capacita e permite recomeçar. Termino recordando o nosso padre Vítor Feitor Pinto, que revolucionava a rotina litúrgica, possibilitando, com a sua inteligência inspirada, um sentido novo na liturgia. No final de cada Eucaristia, numa pequena alteração, mas que é plena de sentido e promotora de esperança realista, ele continua a repetir-nos: vamos em paz, é o Senhor quem sempre nos acompanha.